E é isso aí que a gente vai conversar hoje, já um pouco, agora que a gente vai lembrar de fazer a abertura, né? Mas a conversa já está rolando aqui, e agora o papo é com a Ana Paula, né? Uma das palestrantes, acabou de se apresentar. Hoje ela está à frente do marketing da Van também. Junto com aqui meu amigo Alan, um dos acelerados hoje. E aí, Alan, como é que tá a expectativa? O evento está sendo um sucesso, cara, por mais que aqui em Ituporanga o tempo não colaborou, né? Mas a gente vê que o pessoal comprou a ideia e essa paixão pelo evento é maravilhosa. Eles estão aqui, né? Estão aqui. Já estavam ontem, tá frio, chuva, estão aqui. Isso é sensacional. E assim, por mais que a gente já começou esse podcast, tá? Assim, a gente tá sendo bem natural. Mas eu quero te perguntar agora a pergunta inicial, né? Como se fosse uma entrevista, o que você está achando dessa energia com o público aqui? Porque a gente vem de uma região e você, como está à frente, você tem vários contatos, você consegue vislumbrar vários lugares onde isso é mais normal. Mas em Ituporanga é a cidade no Alto Vale que mais cresce hoje. E em Ituporanga não é comum isso, trazer essa questão da gestão, da inovação, do marketing e da liderança. Porque a gente tem muitas pessoas que estão acostumadas. Poxa, mas eu estou falando isso há 35 anos, por que eu vou mudar agora? E as novas formas de gerenciar estão mudando. E a gente precisa se adaptar, né? Eu peguei só um trechinho do slide que vocês estavam junto dos gansos, ali onde o líder ele não se importa de trocar de lugar com outros, porque ele justamente confia na equipe. Eu acho que a gente pode iniciar isso, além de você falar sobre o evento, mas falar que isso é a dor de muitos líderes, que eles têm medo de largar porque, putz, eu não vou ser mais necessário para isso. Né? Ótimos pontos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, É um prazer ter você aqui. É um prazer. Começo parabenizando pela iniciativa do evento e da rádio também, né, do podcast. Acho que essa capacidade que a gente estava falando ali no bate-papo mais informal de se adaptar é muito importante. É isso que faz a gente ficar à frente, né? E assim, eu comentei até as meninas da rádio na entrevista ali, né, pessoal, de que para mim faz muito sentido a energia sentir, porque é um evento que se conecta com os meus valores, né? Eu gosto muito de regiões onde as pessoas elas têm sede de crescer e se desenvolver. Eu tenho várias amigas minhas que são da região, daqui pelos arredores, né, de Ituporanga, e eu sempre comento com elas saíram daqui e foram estudar, né, em Brusque, Itajaí, nas universidades. E eu acho, elas sempre falam para mim sobre o voltar para casa, né, que é muito bom voltar, vir para cá. E eu sempre pergunto, por que vocês saíram? Ela falou, porque a gente não tinha espaço de crescimento. E grande parte delas me falam, mas está mudando muito. As regiões estão diferentes. E eu acredito que é muito geracional. Né? Então, nós tivemos pais que estavam acostumados com a maneira de liderar, de tocar os negócios, que foram aprendendo assim antes. Sim, né? Não é algo que foi ruim, com certeza construindo legados e histórias maravilhosas. Na época funcionou. Isso. Exato. Mas agora é um momento de mudança. Né? E eu acho que não precisa sair de onde a gente está. A gente tem que transformar o lugar que a gente está. O Luciano, meu chefe, eu sempre enfatizo muito sobre ele. Hoje a palestra não foi da Van, mas a Van é uma grande bagagem que eu tenho. E ele fala, não é porque você é do interior que você é do inferior. Porque muitas vezes ele se considerava do interior lá de Brusque. E muito pelo contrário, a gente tem valores e coisas muito diferentes de outras regiões metropolitanas. Então acredito que esse evento ele vem muito para isso, para realmente desconcertar assim, algumas ideias, abrir algumas cabeças e com certeza as pessoas vão sair daqui com vontade de mudar. E daí que tem esses espaços, né? Aqueles que estão em algum lugar que tem espaço para crescer e quem tem seu negócio também dê espaço para outras pessoas crescerem. E eu gosto muito da história do ganso, né? Porque biologicamente era confirmada a parte natural, né? Não que eles pensam em trabalho em equipe, né? Porque o único ser que pensa, né, racionalmente somos nós. Mas esse espaço do líder sair do comando e dar para um outro colaborador. Eu demorei muito tempo para entender isso. Porque realmente existe o ego, o status. Sim. A segurança, né? Eu sou líder, eu tô aqui, eu tenho contato direto com a direção. Mas eu comecei a perceber que se eu cuidasse daquele espaço só para mim, eu nunca ia conseguir sair dali. Eu não teria como atingir o cargo de gestora de marketing, futuramente uma direção de marketing ou um crescimento, porque eu era insubstituível. E aí eu aprendi há muitos anos atrás treine sempre uma pessoa para substituir você. Então eu sempre tenho na minha equipe alguém ali, pronto para pegar o meu lugar. E eu vou desenvolver aquela pessoa. E não só para eu crescer. E se a gente passa por alguma dificuldade, se a gente precisa sair, ou se a gente precisa se ausentar, agora eu me casei, logo eu quero engravidar, né? Eu vou ficar 6 meses fora. Então, eu tenho que ter esse espaço para alguém assumir o meu lugar. Mas isso é uma mudança de mindset. Realmente que treinar alguém não significa que eu sou ruim ou que eu vou perder o meu lugar. Muito pelo contrário, significa que eu sou tão bom que eu sou capaz de treinar uma pessoa
para ocupar o meu lugar. Exato. E eu falei ali no palco, Uhum. e eu sempre falo pro pessoal da minha família, amigos e tal, tem que ser muito bom para pegar o meu lugar. Então, e para pegar o meu lugar e ser muito bom, eu tenho que ser ainda melhor. Então é o que o Cielo falou ontem, né? Da automotivação, de olhar no espelho, ter coragem e se orgulhar de ti. Esse é um exercício diário que o líder deve fazer. E é algo que depende extremamente dele, né? Então, até mesmo vocês ali, vocês hoje têm a parceria, são sócios, enfim, e até mesmo neste evento onde há vários líderes, né? Várias pessoas compartilhando essa função de liderança. Eu imagino que se também não tiver essa conversa, essa troca de informação, essa ajuda mútua, porque no fim a gente precisa realmente... eu também passo por isso, desempenhando, acabando treinando outras pessoas para poder estar ali sempre aptas, porque eu sei que se um dia apertar o cinto e eu precisar dar um gás ali, às vezes precisar estar um pouco fora, eu preciso que outra pessoa esteja apta a isso. Isso aí. E eu não vou ser um bom líder se eu não for capaz de ensinar essa pessoa, porque dá ordem qualquer um dá. Agora conseguir delegar essa função e ainda deixar essas pessoas preparadas para conseguirem executar sem precisar tá precisando de você, isso mostra realmente o valor de um líder, né? Eu imagino que para vocês também hoje compartilhar essa liderança é algo que já virou uma simbiose, né? Vocês já fazem isso em conjunto. Isso mesmo, só que esse ano foi uma mudança de chave muito grande para nós. Inclusive por causa do evento aqui, muitas coisas aconteceram. E, querendo ou não, eu senti também lá na agência, porque ela está sentindo falta da gente também. Devido tem esse evento, tem mais outras coisas envolvidas, mas tem o Jean lá atrás que tá me olhando, tem outro, ele já tá fazendo um curso de liderança. É uma pessoa que eu está sempre desenvolvendo isso, né? A Kátia também, que trabalha com ele, então já são pessoas que estão indo mais à frente, porque eu sei que eu já tô me distanciando mais. E numa palestra do Ale eu senti isso, de como você sente que você tá se distanciando e você tem, talvez biologicamente, deixar passar no teu lugar. Então, isso. E eu imagino que dessa forma, até eu quero fazer essa pergunta para você, Ana Paula, o que você acha? Porque eu acho que isso é mais uma questão de opinião do que algo cientificamente comprovado. Mas tem muita gente que defende que não, liderança não é algo que se conquista, você nasce com isso. Ou você é líder ou você não é. E eu já discordo um pouco disso, porque eu acho que há a oportunidade de todas as pessoas se prepararem para isso. Então, às vezes, você é um bom executor. Você recebe ali as informações e tudo bem. Se você é bom nisso, se aprimore e seja melhor ainda nisso, né? Mas eu acho que a liderança, ela vai de encontro nisso. As pessoas estarem aptas a ouvir. Um bom líder ser um bom ouvinte, né? Ser uma pessoa que consiga expressar sem ao ponto de repente, ofender, de machucar essa pessoa. Então, eu acho que é algo que pode se conquistar. Mas o que você pensa disso? Um bom líder, ele consegue realmente ser moldado? Ou precisa realmente nascer com essa parte biológica da liderança, né? Eu acho que existem dons, né, que a gente nasce, habilidades que combinam mais com a gente, mas eu falei até antes ali, né, que o ser humano é o único animal, né, que ele tem a inteligência, a racionalidade, e ele é o único que consegue se mover. Um cachorro, ele vai sempre fazer as coisas iguais. O ser humano também, se ele ficar cômodo, ele vai sempre fazer tudo igual. E eu acredito que tanto liderança, criatividades, habilidades são treináveis. O César falou sobre isso ontem, né? O treino, a disciplina, o foco transforma qualquer pessoa da operação em um bom líder. Eu fui muito da operação. Uma entrevista me perguntou uma vez quando eu comecei a palestrar. E daí eu comecei a refletir, né? Na escola eu era aquela pessoa que eles perguntavam, tem que apresentar trabalho, vai a Ana. Não era você que segurava a cartolina, não era eu. Eu era a pessoa que estava lá falando. Então tu começa a perceber que tu tem uma voz ativa. Mas eu não sabia liderar. Eu era muito operacional. Eu venho do lado criativo, né, publicitária, fui redatora, fui designer, produtora de vídeo. Eu venho ali do meio da operação. Execução, né? E do backstage. Eu sempre fui do backstage. Quando eu comecei a perceber que, poxa, eu posso inspirar pessoas, e não inspirar no sentido de ego, realmente fazer com que elas se movam, porque eu também já estive naquele lugar, eu mudei muito o conceito, e aí eu percebi, liderança é treinável, eu não nasci líder, né? Eu sou a 4ª filha de 5 filhos, eu nasci na desvantagem, todo mundo mandava em mim, né? E ainda depois veio um depois de mim, que mandou mais ainda. Ou seja, eu não era líder na minha casa, eu não era líder nos meus grupos. Claro, você teve que aprender. Então eu acredito muito que a liderança ela é treinável, desde que tu tenha bons mentores, bons livros, bons estudos, ou participe de eventos, momentos como este, né? Esse aqui. Que com certeza
é plantada uma semente. Isso. E vai ser água que vai ser regada agora no dia a dia pela própria pessoa, que vai fazer dar um fruto, uma árvore. Isso vai muito de encontro. A gente estava comentando que esse evento, as pessoas... A gente sabe que nós hoje, na atual geração que nós estamos, a gente não consegue memorizar muita coisa. A gente necessita de agenda, celular, né, o Notion ali para estar ajudando. Mas a gente sabe que toda semente aqui sempre tem uma frase que impacta. Sempre tem algo que, poxa, mas é verdade, isso eu passo na minha empresa. Eu não consigo me comunicar bem com as pessoas. E às vezes tem muita gente que tem essa distorção do que é liderança, que realmente vem de uma criação daqueles coronéis, né? Que não, tinha que gritar, tinha que botar no lugar. E hoje a gente não é mais isso. Por 2 motivos. Você vai ser processado, meu amigo. Não tem. Perante a lei, você tem que tratar bem o seu funcionário. E outro, ninguém gosta. Você perde toda a sua autoridade, né? Quando falta com respeito. Então, a liderança é algo treinável, concordo com você plenamente nisso, e é algo que a gente tem que estimular todos os dias. E eventos como esse são importantes, né? A gente traz aí essas palestras aí, o pessoal me acompanhando, e quantos empresários aqui que são bons vendedores, né? São bons, de repente, gestores, mas são maus líderes, né? E que precisam dessa luz para poder estar auxiliando, né? Exatamente. E eu queria pegar também um gancho, antes que eu esqueça, que na tua apresentação eu vi que você é formado em psicologia, né? Olha só! E eu comecei a dar aula para o ensino médio, e quando ela foi entrar no palco, eu falei, poxa, eu estou ansioso por essa palestra. Eu até vou repetir um pouco aqui do palco, porque é a liderar para uma nova geração. E eu sempre lecionava para o profissionalizante e tal, lecionava até para gestores, e agora estou lecionando para o ensino médio. Um outro público, né? Outro público. E eu já falei para eles, como que eu queria ter essas aulas no meu ensino médio. Já começou aí a mudança que você falou de pessoas indo para fora. Aqui até a rede de ensino do Estado, a pública, também já vai trazer isso. Então já é uma mudança que está acontecendo. Só que quando eu começo a lecionar, eu já começo, porque a gente no marketing vai estudar público-alvo, e quando a gente está estudando a pirâmide de Maslow, que foi feito por um psicólogo, né? Então, como que está envolvido a psicologia dentro de várias áreas, que muitas vezes as pessoas assim, para que fazer psicologia e tal? Olha como se conecta. Isso se conecta e vai muito de encontro, né, Ana, que é a pessoa entender o comportamento humano e a forma de pensar, porque por mais nós somos seres racionais e cada um é diferente, né, mas ainda a gente tem certos padrões, e esses certos padrões servem para a gente identificar como pode estar funcionando. Comportamento mesmo de consumo que a gente tem das pessoas, né? O próprio consumismo. Então, olha, não sabia que você era formado em psicologia, mas melhor ainda, né? Olha, designer, trabalhou com a parte de filmagem, tá na área de marketing. Total flex. Deixa eu adivinhar, era a aluna que os pais chamavam na escola, ó, ela é uma boa aluna, mas ela fala demais. Com certeza. É sempre assim. E vem parar no marketing, na comunicação e na psicologia também. E eu garanto que você deve usar muito isso nas estratégias que você acaba formulando com a liderança do seu time, da sua equipe, e também com o seu público-alvo, né? Essa tua fase do chama os pais para falar no colégio, né? Isso eu acho que era um erro que existia antigamente, né? Porque a Ana Paula é uma excelente aluna, mas ela fala muito, desconcentra os alunos. Eu ouvi muito isso. Nossa. Mas que bom que eu falava muito. Porque quantas crianças vieram introspectivas, tímidas, têm traumas, e a gente está tendo que curar isso agora, através de terapias e psicólogos, tudo se conecta, né? Então, que bom que eu consegui sair dessa curva ali e continuar. A minha mãe, ela era merendeira no colégio, então tinha tinha uma gancho. Eu falava, minha mãe me defendia para os professores, mas de fato é um perfil esse, né? E aí eu me especializei em psicologia justamente para isso. E quando eu fui estudar psicologia, eu estudei ela aplicada na liderança, na gestão de pessoas. Porque a psicologia nos ensina a como lidar com mudanças. Existe uma curva natural de mudanças. E o marketing, gente, é mudança o tempo todo. O comportamento do cliente, da equipe, é mudança o tempo todo. Então a psicologia nos ensina a nos adaptarmos a isso. E a gente vê, há um ano atrás era outra plataforma que estava bombando, era outro tipo de consumo, agora é o vídeo, é o áudio, né? O podcast bombando. Quem diria e é o que futuro. Vídeos curtos, né? Teriam tanto sucesso, tanta adesão na vertical. Então, também tudo isso, a gente tem que estar preparado e não sermos aqueles líderes que no começo tu falou, né, Jean, de cabeça fechada, esse é o meu jeito, sempre funcionou. Não, eu falei isso na palestra, né? Existe a liderança de cima para baixo, militarismo, e a liderança horizontal,
É assim que nós devemos ser, né? Líderes de olho no olho, né? Para que realmente a gente engaje e se adapte a essa nova geração. E a psicologia fala muito sobre isso também. A capacidade de adaptação, o estado de gerir as emoções. Ontem o César deu uma aula, né? Do emocional. E ontem, quando nós chegamos aqui, eu falei pro meu marido, tô nervosa. A gente sempre fica, né? E aí eu falei, se o campeão mundial fica nervoso, né, com todo o preparo que ele tem, psicológico, estado emocional, quem sou eu, né? Para não ficar com o coração aqui, mas quando a gente sobe no palco, a gente tem um objetivo claro, que é compartilhar o conhecimento, aí já tudo conduz e funcionou perfeitamente. Não, e é interessante isso que você fala, porque justamente essa liderança horizontal, a gente vê em muitas empresas, principalmente cidade do interior, como a gente por mais que está evoluindo aqui, ainda nós podemos considerar uma cidade do interior de Santa Catarina, como que, não, mas na minha empresa só funciona se eu for assim, sisudo, se eu for, né, direto com eles. E na verdade pode funcionar no olhar de quem está liderando, só que tá com pessoas que não estão dando o seu melhor porque não tem nem ânimo para isso. Quantas pessoas que desenvolvem problemas, desenvolvem doenças psicológicas com isso, né? A própria depressão vem muito disso, que leva daí o problema do trabalho para casa. A gente estava conversando isso antes, que não há como dividir, conversando com o Giancarlo, né, um outro palestrante, que não há como dividir, por mais que seja a pessoa mais concentrada. Ah, não, e agora meus problemas de casa eu vou deixar aqui na porta da empresa e eu vou entrar sem nada. Não tem como. Justamente por sermos seres racionais, a gente costuma misturar as nossas emoções e se não há um bom ambiente de trabalho que um líder possa promover, infelizmente não vai haver uma boa execução da equipe, né? Isso mesmo, eu falei sobre isso na palestra também, sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E é o líder que dá esse tom. É o líder que permite. Ele é o maestro, ambiente. né? Exatamente. Tá conduzindo a orquestra. E eu falei sobre o acolhimento. Quando tu acolhe, tens um ambiente que dá espaço para a equipe, as decisões são muito mais fáceis de serem tomadas. Os problemas. E quando a gente está falando aqui, parece que. Imagina, eu tenho 20 pessoas na minha equipe, todo mundo com problema, eu vou ter que ficar ouvindo. Você vai ouvir uma vez. Aquela pessoa ela vai ter mais respeito por você, cada vez mais, e ela vai dar um jeito de encaixar a vida dela. Eu tenho problemas também. Eu não posso levar todos eles pro Luciano Hang, né? Coitado, tem alguns outros. Mas... Até tem uma palestra do ano passado, no Acelera, que foi lá na igreja, né? Foi? Na igreja, né? Eu falava sobre o mapa corporal das emoções, né? E se o nosso corpo não sente medo, a gente não tá vivendo, né? Sim. Então, foi muito bom. E eu falei para as meninas que eu achei a plateia muito, assim, participativa. Então, eu vi muito celular tirando foto, aí eu falei, ninguém tira foto que não gosta, né? Exato. Agora com a galeria se não gostou. Então, tem cada slide que trocava, o pessoal tirando foto. Eu pensei, então, tá indo. Então, a culpa é tua, que tem uns 3 grupos que eu tô participando que só tem foto do evento, tá ligado? Viu como que é, né? E isso é bom, porque a gente tá usando algo ao favor, geralmente o celular a gente usa como distração, né? Tem muitas pessoas que não gostam. Mas assim, não é menos de uma pessoa que está com o marketing aí, em mãos e a gente tenta se adaptar nesse novo mundo. A gente está em conjunto com a Acelera, nós somos da Rádio Sintonia, né? Você esteve conversando com a Vanessa ali, e a gente também teve que enfrentar isso, porque rádio é algo que é uma mídia tradicional, assim como a TV, então se adaptar nisso é difícil. E a gente teve que trazer essa nova jogada também com o digital, fazer esse cross-mídia, que a intenção eu sempre comento, isso aqui eu acredito que a gente vai acordar depois, mas é uma frase que eu até já citei no rádio também, que toda nota de falecimento é um ouvinte a menos, que a gente tem no rádio. Isso é uma frase que eu levo para a vida. Porque assim, se a gente não se adaptar, tudo bem, não é, falando na parte comercial, não é o melhor público no poder de compra, público mais novo. Mas um dia vai ser. Com certeza. Então, a gente acabar instigando esse público a vir acompanhar também essa mídia, porque a gente tem muito disso e também... eu acredito que você vai concordar, que o rádio e a TV traz muito da mídia tradicional, que tem credibilidade, que fala, né? No mundo hoje, qualquer um pode simular uma voz, uma imagem, uma foto, consegue fazer um vídeo, cara. Pô, quem diria que a inteligência evolui em um ano, assim? Então, a gente tem que trazer muito dessa seriedade, é muito bacana. Eu consegui pegar pouco da sua palestra, eu estava aqui entrevistando os demais, mas interessante que você traz isso da liderança e dessa nova atuação do marketing das empresas. Né? Isso aí. Falou do off, assim, né? E a Van, como estratégia, o off ele é muito forte. Nós somos nativos do off, né? Uma loja de 37 anos. Sim. E a maior penetração é no offline. É onde chega o maior número de pessoas. E eu, na época da faculdade, eu nunca acreditei que o rádio ia morrer, que o jornal ia morrer. Ele tem que se reinventar. Se reinventar. Assim como eu falei agora na palestra, que o líder tem que se reinventar também. Acho esse papel aqui de vocês, de buscarem outras ferramentas para conseguir conquistar o público, é o que o líder tem que fazer também no ambiente de trabalho. Se adaptar, ter flexibilidade,
porque está mudando. O Tá comportamento das pessoas, a Exatamente. sociedade está mudando. E deixa eu já te elogiar antes de tudo, porque eu sempre falo para as meninas, a gente tem muita mania aqui do outdoor, né, na região. E são duas mídias que eu tenho um pouco de pé atrás se não forem executadas da forma correta, que é outdoor e panfleto. Certo. Né? E eu sempre falo, o melhor outdoor é o da van. Por quê? A van, 10 km. Pronto, você não precisa de mais informação do que isso, porque a 10 km você vai ver uma estátua de um prédio que parece, que agora parece a casa do Gustavo Lima, mas na verdade a casa do Gustavo Lima parece o prédio da van. Isso aí. Ele fez um copy. Ele fez um copy ali. Então, funciona perfeitamente, porque coloca no telefone, coloca roupa. Beleza, tem alguns lugares que funciona, depende do fluxo de gente ali, então tem todo esse estudo por trás, mas eu acho perfeito numa rodovia, tá só a van. A quantos quilômetros faltam? Isso. Tá ali, já fica Isso aí é mérito totalmente de Luciano Hang, assim, e eu acho incrível que vem algumas palestras, há alguns anos eu vejo palestrantes falando do básico, fazer o básico bem feito. Arroz e feijão, né? Arroz e feijão. E Luciano Hang sempre foi assim, sempre fez o básico. E essa história do outdoor é uma história que ele conta, tem até em podcasts também, que era, pra que falar muito? Fala o básico, o nome da loja. Ah, mas ninguém conhece a van ainda, não sabe o que vende. Vai gerar curiosidade. Exatamente, ali, ó. Então, realmente, aí eu comentei com as meninas que a gente estava chegando aqui na cidade e eu já tinha visto a imagem da Sintonia no Instagram da Acelera e passei na frente. Então, eu vou me conectando com a marca. Então, é importante ser visto de alguma maneira. Só que tem que saber aonde está o teu público e se conectar com ele. Claro. Pontos de contato que hoje chamam. Isso aí. Pontos de contato. É a gente fazer um verdadeiro funil com várias mídias e a gente vê isso funcionando muito bem. O arroz e feijão é bom e quando ele é bem feito é melhor ainda. Então, o Luciano é a prova viva disso e que legal que tá no time dele. Imagino que deve ser fenomenal trabalhar com o cara também. É uma loucura. Imagina, e quantas lojas vocês têm hoje, então, que tem que estar acompanhando. Você hoje é responsável pelo marketing de todas as lojas? Isso, a gente tem uma gestão compartilhada, né, departamento de marketing, e a gente atende todas as lojas da rede, todo o grupo Avan. E aí a gente tem nas lojas algumas pessoas parceiras, mas o marketing é todo da matriz mesmo. Que legal. Eu imagino que essa gestão compartilhada deve dar um pouquinho de dor de cabeça, porque em alguns locais funciona dessa forma, em outros o público é mais assim. Então, hoje dentro do digital, vocês também são referência, assim, disparado. Então é legal que vocês conseguiram se adequar em todas as mídias e trazer sucesso que a Van que é ali de Brusque. É, né? Isso aí. Eu falo bastante, eu tenho uma palestra só sobre marketing, eu falei bastante ano passado, mas eu tento conectar tudo com a liderança. Isso. Porque o que a gente tem que fazer como marketing? Se adaptar. Isso. Em Ituporanga eu tenho um tom, e Rio do Sul tu pode ter outro já, e mesmo sendo tão perto. E assim, na Santa Catarina, em São Paulo, em todo o Brasil. Exatamente. Essa capacidade que a marca deve ter de se adaptar, se modificar, e principalmente ser criativo. Todas as características também necessárias para um líder. Não seria esse sucesso, a Avan, se não tivesse um grande líder, que é o Luciano Hang. E acredito que tantas pessoas que podem estar nos acompanhando, estavam aqui na palestra também, estão preparadas para serem grandes líderes. A Avan nasceu pequena, lá em Brusque, né? Com 80 metros quadrados. Hoje a gente está na penetração nacional, mas começou pequena, mas sonhou grande. E é isso que um grande líder tem que fazer. E é isso aí que a gente vai conversar hoje, já um pouco, agora que a gente vai lembrar de fazer a abertura, né? Mas a conversa já está rolando aqui. E agora o papo é com a Ana Paula, né? Uma das palestrantes, acabou de se apresentar. Hoje ela está à frente do marketing da Avan também. Junto com aqui meu amigo Alan, um dos acelerados hoje. E aí, Alan, como é que tá a expectativa? O evento está sendo um sucesso, cara, por mais que aqui em Ituporanga o tempo não colaborou, né? Mas a gente vê que o pessoal comprou a ideia e essa paixão pelo evento é maravilhosa. Eles estão aqui, né? Estão aqui. Estavam ontem, tá frio, chuva, estão aqui. Isso é sensacional. E assim, por mais que a gente já começou esse podcast, tá? Assim, a gente tá sendo bem natural. Mas eu quero te perguntar agora a pergunta inicial, né? Como se fosse uma entrevista, o que você está achando dessa energia com o público aqui? Porque a gente vem de uma região e você, como está à frente, você tem vários contatos, você consegue vislumbrar vários lugares onde isso é mais normal. Mas em Ituporanga é a cidade no Alto Vale que mais cresce hoje. E em Ituporanga não é comum isso, trazer essa questão da gestão, da inovação, do marketing e da liderança. Porque a gente tem muitas pessoas que estão acostumadas. Poxa, mas eu estou falando isso há 35 anos, por que eu vou mudar agora? E as novas formas de gerenciar estão mudando. E a gente precisa se adaptar, né? Eu peguei só um trechinho do slide que vocês estavam junto dos gansos, ali onde o líder ele não se importa de trocar de lugar com outros, porque ele justamente confia na equipe. Eu acho que a gente pode iniciar isso, além de você falar sobre o evento, mas
falar que isso é a dor de muitos líderes, que eles têm medo de largar porque, putz, eu não vou ser mais necessário para isso, né? Ótimos pontos. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer ter você aqui. É um prazer. Começo parabenizando pela iniciativa do evento e da rádio também, né, do podcast. Acho que essa capacidade que a gente estava falando ali no bate-papo mais informal de se adaptar é muito importante. É isso que faz a gente ficar à frente, né? E assim, eu comentei até as meninas da rádio na entrevista ali, né, pessoal, de que para mim faz muito sentido a energia sentir, porque é um evento que se conecta com os meus valores, né? Eu gosto muito de regiões onde as pessoas elas têm sede de crescer e se desenvolver. Eu tenho várias amigas minhas que são da região, daqui pelos arredores, né, de Ituporanga, e eu sempre comento com elas saíram daqui e foram estudar, né, em Brusque, Itajaí, nas universidades. E eu acho, elas sempre falam para mim sobre o voltar para casa, né, que é muito bom voltar, vir para cá. E eu sempre pergunto, por que vocês saíram? Ela falou, porque a gente não tinha, às vezes, espaço de crescimento. E grande parte delas me falam, mas está mudando muito. As regiões estão diferentes. E eu acredito que é muito geracional, né? Então, nós tivemos pais que estavam acostumados com uma maneira de liderar, de tocar os negócios, que foram aprendendo assim antes, né? Não é algo que foi ruim, com certeza construindo legados e histórias maravilhosas. Na época funcionou. Isso. Exato. Mas agora é um momento de mudança, né? E eu acho que não precisa sair de onde a gente está. A gente tem que transformar o lugar que a gente está. O Luciano, meu chefe, eu sempre enfatizo muito sobre ele. Hoje a palestra não foi da Van, mas a Van é uma grande bagagem que eu tenho. E ele fala, não é porque você é do interior que você é do inferior. Porque muitas vezes ele se considerava do interior lá de Brusque. E muito pelo contrário, a gente tem valores e coisas muito diferentes de outras regiões metropolitanas. Então, acredito que esse evento ele vem muito para isso, para realmente desconcertar assim, algumas ideias, abrir algumas cabeças e, com certeza, as pessoas vão sair daqui com vontade de mudar. E daí que tem esses espaços, né? Aqueles que estão em algum lugar que tem espaço para crescer e quem tem seu negócio também dê espaço para outras pessoas crescerem. E eu gosto muito da história do ganso, né? Porque biologicamente ela é confirmada a parte natural, né? Não que eles pensam em trabalho em equipe, né? Porque o único ser que pensa, né, racionalmente somos nós. Mas esse espaço do líder sair do comando e dar para um outro colaborador. Eu demorei muito tempo para entender isso. Porque realmente existe o ego, o status. Sim. A segurança, né? Eu sou líder, eu tô aqui, eu tenho contato direto com a direção. Mas eu comecei a perceber que se eu cuidasse daquele espaço só para mim, eu nunca ia conseguir sair dali. Eu não teria como atingir o cargo de gestora de marketing, futuramente uma direção de marketing ou um crescimento, porque eu era insubstituível. E aí eu aprendi há muitos anos atrás treine sempre uma pessoa para substituir você. Então eu sempre tenho na minha equipe alguém pronto para pegar o meu lugar. E eu vou desenvolver aquela pessoa. E não só para eu crescer. E se a gente passa por alguma dificuldade, se a gente precisa sair, ou se a gente precisa se ausentar, agora eu me casei, logo quero engravidar, né? Eu vou ficar 6 meses fora. Então, eu tenho que ter esse espaço para alguém assumir o meu lugar. Mas isso é uma mudança de mindset. Realmente que treinar alguém não significa que eu sou ruim e eu vou perder meu lugar. Muito pelo contrário, significa que eu sou tão bom que eu sou capaz de treinar uma pessoa para ocupar o meu lugar. E eu falei ali no palco, e eu sempre falo pro pessoal da minha família, amigos e tal, tem que ser muito bom para pegar o meu lugar. Então, e para pegar o meu lugar e ser muito bom, eu tenho que ser ainda melhor. Então, é o que o Cielo falou ontem, né? Da automotivação, de olhar no espelho, ter coragem e se orgulhar de ti. Esse é um exercício diário que o líder deve fazer. E é algo que depende extremamente dele, né? Então, até mesmo vocês ali, vocês hoje têm a parceria, são sócios, enfim, e até mesmo neste evento onde há vários líderes, né? Várias pessoas compartilhando essa função de liderança. Eu imagino que se também não tiver essa conversa, essa troca de informação, essa ajuda mútua, porque no fim a gente precisa realmente... eu também passo por isso, desempenhando, acabando treinando outras pessoas para poder estar ali sempre aptas, porque eu sei que se um dia apertar o cinto e eu precisar dar um gás ali, às vezes precisar estar um pouco fora, eu preciso que outra pessoa esteja apta a isso. E eu não vou ser um bom líder se eu não for capaz de ensinar essa pessoa, porque dá ordem qualquer um dá. Agora conseguir delegar essa função e ainda deixar essas pessoas preparadas para conseguirem executar sem precisar tá precisando de você, isso mostra realmente o valor de um líder, né? Eu imagino que para vocês também hoje compartilhar essa liderança é algo que já virou uma simbiose, né? Vocês já fazem isso em conjunto. Isso mesmo, só que esse ano foi uma mudança de chave muito grande para nós. Inclusive por causa do evento aqui, muitas coisas aconteceram. E
querendo ou não, eu senti também lá na agência, porque ela está sentindo falta da gente também. Devido tem esse evento, tem mais outras coisas envolvidas, mas tem o Jean lá atrás que tá me olhando, tem outro, ele já tá fazendo um curso de liderança. É uma pessoa que eu sempre desenvolvendo isso, né? A Kátia também, que trabalha com ele, então já são pessoas que estão indo mais à frente, porque eu sei que eu já tô me distanciando mais. E numa palestra do Ale eu senti isso, de como você sente que você tá se distanciando e você tem, talvez biologicamente, deixar passar no teu lugar. Então, isso. E eu imagino que dessa forma, até eu quero fazer essa pergunta para você, Ana Paula, o que você acha? Porque eu acho que isso é mais uma questão de opinião do que algo cientificamente comprovado. Exato. Mas tem muita gente que defende que não, liderança não é o que se conquista, você nasce com isso. Ou você é líder ou você não é. E eu já discordo um pouco disso, porque eu acho que há a oportunidade de todas as pessoas se prepararem para isso. Então, às vezes, você é um bom executor. Você recebe ali as informações e tudo bem. Se você é bom nisso, se aprimore e seja melhor ainda nisso, né? Mas eu acho que a liderança, ela vai de encontro nisso. As pessoas estarem aptas a ouvir. Um bom líder ser um bom ouvinte, né? Ser uma pessoa que consiga expressar sem ao ponto de repente, ofender, de machucar essa pessoa. Então, eu acho que é algo que pode se conquistar. Mas o que você pensa disso? Um bom líder, ele consegue realmente ser moldado? Ou precisa realmente nascer com essa parte biológica da liderança, né? Eu acho que existem dons, né, que a gente dá, as habilidades que combinam mais com a gente, mas eu falei até antes ali, né, que o ser humano é o único animal, né, que ele tem a inteligência, a racionalidade, e ele é o único que consegue se mover. Um cachorro, ele vai sempre fazer as coisas iguais. O ser humano também, se ele ficar cômodo, ele vai sempre fazer tudo igual. E eu acredito que tanto liderança, criatividade, habilidades são treináveis. O César falou sobre isso ontem, né? O treino, a disciplina, o foco transforma qualquer pessoa da operação em um bom líder. Eu fui muito da operação. Uma entrevista me perguntou uma vez quando eu comecei a palestrar. E daí eu comecei a refletir, né? Na escola eu era aquela pessoa que eles perguntavam, tem que apresentar trabalho. Vai a Ana. Não era você que segurava a cartolina, não era eu. Eu era a pessoa que estava lá falando. Então tu começa a perceber que tu tem uma voz ativa. Mas eu não sabia liderar. Eu era muito operacional. Eu venho do lado criativo, né, publicitária. Fui redatora, fui designer, produtora de vídeo. Eu venho ali do meio da operação. Execução, né? E do backstage. Eu sempre fui do backstage. Quando eu comecei a perceber que, poxa, eu posso inspirar pessoas, e não inspirar no sentido de ego, realmente fazer com que elas se movam, porque eu também já estive naquele lugar, eu mudei muito o conceito, e aí eu percebi, liderança é treinável, eu não nasci líder. Né? Eu sou a 4ª filha de 5 filhos, eu nasci na desvantagem, todo mundo mandava em mim, né? E ainda depois veio um depois de mim, que mandou mais ainda. E, ou seja, eu não era líder na minha casa, eu não era líder nos meus grupos. Você teve que aprender. Então eu acredito muito que a liderança ela é treinável, desde que tu tenha bons mentores, bons livros, bons estudos, ou participe de eventos, momentos como este, né? Esse aqui. Que com certeza é plantada uma semente. Isso. E vai ser água que vai ser regada agora no dia a dia pela própria pessoa que vai fazer dar um fruto, uma árvore. Isso vai muito de encontro. A gente estava comentando que esse evento, as pessoas... A gente sabe que nós hoje, na atual geração que nós estamos, a gente não consegue memorizar muita coisa. A gente necessita de agenda, celular, né, o Notion ali para estar ajudando. Mas a gente sabe que toda semente aqui sempre tem uma frase que impacta. Sempre tem algo que, poxa, mas é verdade, isso eu passo na minha empresa. Eu não consigo me comunicar bem com as pessoas. E às vezes tem muita gente que tem essa distorção do que é liderança, que realmente vem de uma criação daqueles coronéis, né? Que não, tinha que gritar, tinha que botar no lugar. E hoje a gente não é mais isso. Por 2 motivos. Você vai ser processado, meu amigo. Não tem. Perante a lei, você tem que tratar bem o seu funcionário. E outro, ninguém gosta. Você perde toda a sua autoridade, né? Quando falta com respeito. Então, a liderança é algo treinável, eu concordo com você plenamente nisso, e é algo que a gente tem que estimular todos os dias. E eventos como esse são importantes, né? A gente traz aí essas palestras aí, o pessoal vem acompanhando, e quantos empresários aqui que são bons vendedores, né? São bons, de repente, gestores, mas são maus líderes, né? E que precisam dessa luz para poder estar auxiliando, né? Exatamente. E eu queria pegar também um gancho, antes que eu esqueça, que na tua apresentação eu vi que você é formado em psicologia, né? Olha só! E eu comecei a dar aula pro ensino médio, e quando ela foi entrar no palco, eu falei, poxa, eu tô ansioso por essa palestra. Até vou repetir um pouco aqui do palco, porque é a liderar para uma nova geração. E eu sempre lecionava para o profissionalizante e tal, lecionava até para gestores, e agora estou lecionando para o ensino médio.
Um outro público, um né? outro público. E eu já falei para eles como que eu queria ter essas aulas no meu ensino médio. Já começou aí a mudança que você falou de pessoas indo para fora. Aqui até a rede de ensino do Estado, a pública, também já vai trazer isso. Então já é uma mudança que está acontecendo. Só que quando eu começo a lecionar, eu já começo, porque a gente no marketing vai estudar público-alvo, e quando a gente está estudando a pirâmide de Maslow, que foi feito por um psicólogo, né? Então, como que está envolvido a psicologia dentro de várias áreas, que muitas vezes as pessoas assim, para que fazer psicologia e tal? Olha como se conecta. Isso se conecta e vai muito de encontro, né, Ana, que é a pessoa entender o comportamento humano e a forma de pensar, porque por mais que nós somos seres racionais e cada um é diferente, né, mas ainda a gente tem certos padrões, e esses certos padrões servem para a gente identificar como pode estar funcionando. Comportamento mesmo de consumo que a gente tem das pessoas, né? O próprio consumismo. Então, olha, não sabia que você era formado em psicologia, mas melhor ainda, né? Olha, designer, trabalhou com a parte de filmagem, tá na área de marketing. Total flex. Deixa eu adivinhar, era a aluna que os pais chamavam na escola, ó, ela é uma boa aluna, mas ela fala demais. Com certeza. É sempre assim. E vem parar no marketing, na comunicação e na psicologia também. E eu garanto que você deve usar muito isso nas estratégias que você acaba formulando com a liderança do seu time, da sua equipe, e também com o seu público-alvo, né? Essa tua fase do chama os pais para falar no colégio, né? Isso eu acho que era um erro que existia antigamente, né? Porque a Ana Paula é uma excelente aluna, mas ela fala muito, desconcentra os alunos. Eu ouvi muito isso. Nossa. Mas que bom que eu falava muito. Porque quantas crianças vieram introspectivas, tímidas, têm traumas, e a gente está tendo que curar isso agora, através de terapias e psicólogos, tudo se conecta, né? Então, que bom que eu consegui sair dessa curva ali e continuar. A minha mãe, ela era merendeira no colégio, então eu tinha tinha uma gancho. Eu falava, minha mãe me defendia para os professores, mas de fato é um perfil esse, né? E aí eu me especializei em psicologia justamente para isso. E quando eu fui estudar psicologia, eu estudei ela aplicada na liderança, na gestão de pessoas. Porque a psicologia nos ensina a como lidar com mudança. Existe uma curva natural de mudanças. E o marketing, gente, é mudança o tempo todo. O comportamento do cliente, da equipe, é mudança o tempo todo. Então a psicologia nos ensina a nos adaptarmos a isso. E a gente vê, há um ano atrás era outra plataforma que estava bombando, era outro tipo de consumo, agora é o vídeo, é o áudio, né? O podcast bombando. E é o futuro. Vídeos curtos, né? Teriam tanto sucesso, tanta adesão na vertical. Então, também tudo isso, a gente tem que estar preparado e não sermos aqueles líderes que no começo tu falou, né, Jean, de cabeça fechada, esse é o meu jeito, sempre funcionou. Não, eu falei isso na palestra, né? Existe a liderança de cima para baixo, militarismo, e a liderança horizontal. É assim que nós devemos ser, né? Líderes de olho no olho, né? Para que realmente a gente engaje e se adapte a essa nova geração. E a psicologia fala muito sobre isso também. A capacidade de adaptação, o estado de gerir as emoções. Ontem o César deu uma aula, né? Do emocional. E ontem, quando nós chegamos aqui, eu falei pro meu marido, tô nervosa. A gente sempre fica, né? E aí eu falei, se o campeão mundial fica nervoso, né? Com todo o preparo que ele tem, psicológico, estado emocional, quem sou eu, né? Para não ficar com o coração aqui, mas quando a gente sobe no palco, a gente tem um objetivo claro, que é compartilhar o conhecimento, aí já tudo conduz e funcionou perfeitamente. Não, e é interessante isso que você fala, porque justamente essa liderança horizontal, a gente vê em muitas empresas, principalmente cidade do interior, como a gente por mais que está evoluindo aqui, ainda nós podemos considerar uma cidade do interior de Santa Catarina, como que, não, mas na minha empresa só funciona se eu for assim, sisudo, se eu for direto com eles. E na verdade pode funcionar no olhar de quem está liderando, só que tá com pessoas que não estão dando o seu melhor, porque não tem nem ânimo para isso. Quantas pessoas que desenvolvem problemas, desenvolvem doenças psicológicas com isso, né? A própria depressão vem muito disso, que leva daí o problema do trabalho para casa. A gente estava conversando isso antes, que não há como dividir, conversando com o Giancarlo, né, um outro palestrante, que não há como dividir, por mais que seja a pessoa mais concentrada. Ah, não, e agora meus problemas de casa eu vou deixar aqui na porta da empresa e eu vou entrar sem nada. Não tem como. Justamente por sermos seres racionais, a gente costuma misturar as nossas emoções, e se não há um bom ambiente de trabalho que um líder possa promover, infelizmente não vai haver uma boa execução da equipe, né? Isso mesmo, eu falei sobre isso na palestra também, sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E é o líder que dá esse tom.
É o líder que permite Ele é o esse maestro, ambiente. né? Exatamente. Tá conduzindo a orquestra. E eu falei sobre o acolhimento. Quando tu acolhe, tens um ambiente que dá espaço para a equipe, as decisões são muito mais fáceis de serem tomadas. Os problemas... E quando a gente está falando aqui, parece que... imagina, eu tenho 20 pessoas na minha equipe, todo mundo com problema, eu vou ter que ficar ouvindo. Você vai ouvir uma vez. Aquela pessoa ela vai ter mais respeito por você, cada vez mais, e ela vai dar um jeito de encaixar a vida dela. Eu tenho problemas também. Eu não posso levar todos eles pro Luciano Hang, né? Coitado, ele tem alguns outros maiores. Mas ele criou esse espaço onde eu me sinto segura naquele ambiente, que eu sei que se eu precisar, eu vou ter um lugar de acolhimento. E é isso que os líderes devem fazer. Eu falei ali uma taxa que ela é comprovada. 80% focado em pessoas, 20% focado em operação. O líder, né? Ou seja, foque nas pessoas para que o teu time foque na operação. Exatamente. O time é melhor do que a gente. É sempre melhor. Não tem como. No meu time, né, eu tenho redatores, designers, videomakers, produtores de moda, de cenário. Eu não tenho como ser uma boa produtora, uma boa redatora, uma boa designer. Eu posso tentar dar o meu melhor ali, mas eu não vou ser. Eles são infinitamente melhores do que eu. Porque eu dou espaço para eles serem melhores e a gente tem um ambiente seguro para trabalhar. E aí que tá a chave de o líder não achar que ele tem que abraçar Deus e o mundo e dar conta de tudo. Eu trabalhei em uma empresa, antes de estar na Rádio Sintonia, foi onde acabei vindo, e eu era coordenador de marketing nessa empresa também. E lá havia muito disso, onde os gestores que vinham de uma época, né, tem que ser ali no grito, no verbo. Manda quem pode, manda né? quem pode. Então, a gestora estava envolvida no financeiro, no marketing, no comercial, no compras, na parte de logística, em tudo. E já ficou estabelecido entre eles que eles não queriam crescer mais porque não davam mais conta. Mas não é porque não davam mais conta porque não tinham capacidade de crescer, muito pelo contrário, um produto maravilhoso, a equipe sempre abraçando, mas é porque queria estar a par de tudo, não sabia delegar funções. E é essa a questão do líder, né? Porque eu posso ser um bom editor, eu posso ser um bom videomaker, eu posso ser um bom designer, mas o dia com 24 horas, meu amigo, não vai dar tempo de fazer nada disso. E cada pessoa na equipe, elas estão justamente para aquela função, né? A gente está falando aqui na área de marketing, mas isso serve para qualquer local, uma loja, né? Um posto de gasolina. O bom líder ele tem que saber, além de delegar, deixar esse espaço aberto. Para que as pessoas, por isso que eu volto a dizer, né? E eu acredito que você concorde também. Um bom líder, ele é acima de tudo um bom ouvinte. Olha, o Jean estava em parte da palestra, mas ele pegou bem o tom, realmente do que eu converso, né, do que eu falo, é realmente essa coisa da inspiração, dar autonomia, dar espaço para a equipe. Eu até mencionei também, para a gente sair do ramo do marketing, até a parte de fast food. Vamos falar de McDonald's, né? Não tem como o dono do McDonald's, né, lá no começo, estar presente em todas as franquias. E não só uma franquia de comida, que eu vi que também tem na cidade, a Quero Café, que é um café que também tem na cidade de Brusque, e é uma franquia. Como manter o padrão numa franquia? Porque você não pode, né, o dono estar em todos os lugares. Existe um manual, existe treinamento, existem padrões, mas é importante ter bons líderes. E o McDonald's fala muito disso, né, que eles prezam muito em ter bons líderes ali, sejam eles no espaço ou lideranças na administração que dão o tom, porque é isso que é o segredo do sucesso. Eu vou comer um Mac em qualquer lugar do mundo, ele é igual. Na China, dizem que é diferente. Mas ele tem um padrão. Exatamente, muda bastante os sabores. Mas existem um padrão a ser seguido, mas tem que ter alguém dando esse padrão. Alguém direcionando, alguém influenciando, porque senão é só mais um manual, uma leitura que não é seguida. Então o papel do líder é fundamental em qualquer área de negócio. E isso é importante, né, a gente sempre frisar que as pessoas que não conseguiram estar presentes nesse primeiro acelera, perderam, né? A gente não vai zoar com a cara deles, mas eles perderam uma oportunidade incrível de estar acompanhando e realmente recebendo essa sementinha para estar cultivando as suas empresas. E eu volto a dizer, eu até repeti antes, que alguns parceiros de negócio que trouxeram a equipe inteira de líderes. Legal. De gerentes das lojas, porque tem um grupo, aí tem uma loja de roupa, tem uma loja de variedade, tem uma loja... Então trouxe os parceiros ali justamente porque entenderam, já são as pessoas que estão um pouco mais à frente disso, entenderam que tem que haver essa comunicação entre os líderes, né? E já que a gente está encaminhando para o final, queria deixar tanto o seu convite para as pessoas que vêm, ano que vem já está lançado o link de inscrição, né? Já tem uma pré-venda já acontecendo, já temos aí data e tudo, e a gente espera, né, que mais uma vez a gente consiga estar conversando com você, porque
Olha, esse bate-papo aqui podia ter tranquilo, no mínimo umas 3, 4 horas que a gente ia trocar muita ideia. E eu tô aprendendo muita coisa aqui também, então tô adorando conversar com você. Que bom, fico feliz. Eu comentei com as meninas e com outras pessoas, assim, né, da oportunidade que o povo de Tuporanga e região tá tendo com esse tipo de evento, com essa iniciativa que existe, porque são líderes que têm coragem de propor algo diferente, mesmo lidando, né, às vezes com as dificuldades, ou às vezes dar para o primeiro passo é muito difícil. E também liderar a primeira equipe é muito difícil também. Só que precisa ser feito para se tornar um bom líder, né? É a capacidade da gente ir treinando. E eu falei para todo mundo assim que eu tô surpreendida, eu sou suspeita, que eu falo muito por Juan, né? Que eu fiz parte do primeiro. Essa construção desse segundo, eu queria ver o que estava acontecendo. Eu falei, manda um vídeo para eu ver o espaço. Porque, de fato, eu me conecto muito e acho que isso aqui é uma bomba de conhecimento, assim. Acho que ele vai ficar reverberando desde que as pessoas saibam usar isso e aplicar. 16 de maio, ano que vem? Ano que vem é 16 de maio. 16 de maio de 2025. Bota na agenda ali. Acho que vai ser, assim, ainda mais grandioso, porque o preparo existe. Não perde para nenhum outro evento que eu já fui, então, tanto nacionais quanto internacionais. Organização incrível, né? Organização, preparo, cuidado da equipe, mas o mais importante, pessoas com vontade de aprender. Exatamente. Tu vê que a equipe quer aprender. O staff tá ali, mas ele tá também aprendendo. E eu acho que isso, assim, é o que é mais valioso, que não estamos aqui por um lucro, por algo maior, não, é pelo aprendizado. E vi já, né, já deram um spoiler aqui, eu acho também, do Otaviano Costa. É uma palestra incrível, né? A palestra Levante-se e Brilhe. E aí eu pergunto aí para quem, né, tá pensando, não veio esse ano, é a oportunidade de se levantar e brilhar na sua carreira. Mas quem pode fazer isso é só nós mesmos, né? Depende da gente. Isso aí. Que bom. E antes da gente finalizar de fato a conversa, nós temos um presentinho. Você disse que casou recentemente? Casei recentemente. E quer ser mãe, né? Quer ser mãe. Então, esse presente você aproveita muito antes de virar mamãe. E são os nossos copinhos de dose. Personalizado na Rádio Sintonia. O maridão vai gostar. Vai gostar, né? Então pode fazer companhia com ele ali. E o outro presente, que esse aqui eu acho que você vai, de repente, já usar agora, ou daqui a pouco, ou meio logo. Mas presentinho personalizado da Sintonia FM. Aí, ó. Delícia! Amo! Espero Obrigada, que gente. é só uma lembrança, assim, é simbólica para agradecer a sua presença aqui, esse bate-papo. E as portas da Sintonia também estarão sempre abertas a você aí para estar instigando mais o marketing, a liderança para os novos gestores que vêm por aí, né? Essa nova geração que cada vez mais jovem no meio do empreendedorismo também. Então isso é interessante. Agradecemos aí a sua participação, foi um prazer conversar com você. E que faça bom uso dos seus brindes também. Muito obrigada, gente. De novo, agradecer o carinho, a recepção, me sentir em casa. Não queria ir embora, se deixar eu fico assim. Eu gosto muito de pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta de me relacionar muito, né? E fiquei muito feliz, adorei o bate-papo. Parabenizo também a Sintonia por essa iniciativa. Acreditar no evento, tá aqui junto, tá se modernizando, se adaptando, né, a esse novo formato de consumo dos clientes. E deixo também, né, tanto o meu @ Ana Pemelão, que quiserem me contatar. Telefone também, a galera do Acelera já tem, estou à disposição de vocês. Muito obrigada e sucesso a todos. Muito obrigado, Ana. Alain, mais uma vez, estamos juntos, meu irmão. Muito obrigado aí pelo bate-papo. E vamos para cima, que pelo que eu vi, a tarde inteira vai ser show para a equipe. Como é que vai funcionar aí? Vamos acelerar, né? Vamos acelerar. Vou usar o meu copinho, hein, já. Exatamente. E até na esfera de marketing, olha só que interessante. Eu queria demonstrar para as pessoas o que a gente queria fazer. Os criativos, olha só, agora eu tenho a equipe, né? Tem material, né? Por exemplo, tem várias pessoas envolvidas, então cada um na sua área. Por exemplo, lá tá o Gian lá desenvolvendo material, coisa que eu não sou bom, ele tá lá fazendo isso, então pro ano que vem, então a gente vai ter o quanto de conteúdo que a gente vai conseguir mostrar para as pessoas o que a gente tá, qual esse objetivo nosso. Isso eu tô achando demais, toda essa organização nossa para o próximo evento a gente mostrar para as pessoas. É realmente isso que a gente queria fazer, porque o pessoal, às vezes, quem não veio, não entendeu que realmente o que a gente queria fazer. Então a gente plantou ainda uma semente, ainda está numa semente, então a gente pode alcançar muito mais. E agradeço também a Sintonia por nos ajudar, você está nos ajudando muito. É uma parceria muito boa com vocês e também com a Ana, que já veio a primeira vez, já tá a segunda. A terceira aí. A terceira. Aí, já tá aí, carregando, já tá aí. Agradecer muito a tua presença também. Obrigada. Vai faltar espaço para esse foguetinho aí. Poranga.
Pode ter certeza disso. E essa sementinha vai virar uma grande árvore com bons frutos. E tudo aqui da capital nacional da cebola. Vamos ver, né? Além de cebola, agora novos frutos saindo daqui. Então vai ser bem interessante. Mais uma vez, obrigado a vocês dois aqui por essa conversa e bate-papo. E a você que está assistindo aqui também, diretamente do Acelera Alto Vale, a Sintonia FM agradece a sua participação. E tem muito conteúdo, tem muita coisa boa para você acompanhar e também se alimentar disso. E você vem acompanhando com a gente. Forte abraço. Obrigado, gente. Tchau. Valeu.